E aí, pessoal, para que servem os alarmes? Ora, para sinalizar algo que você não quer que passe desapercebido. E em termos de trading, no âmbito das plataformas da Nelogica, os alarmes eles se materializam em mensagens, notificações que vão aparecer no canto inferior esquerdo, direito, em algum lugar da tela, ou por meio de sons, que inclusive você pode personalizar e colocar qualquer som que desejar. Talvez você tenha interesse em ser notificado quando o preço de negociação de determinado ativo exceder os limites do dia anterior, ou talvez da semana anterior, ou quando a agressão acumulada diária de determinado ativo trocar de polaridade. Quem sabe você também queira ser notificado na detecção de algum topo e fundo em uma determinada lista de ativos. Bom, cada um tem a sua demanda, e neste caso o céu é o limite. Fato é que, independente da situação que deseja ser notificado, você deve escrever um código-fonte objetivo. A única característica que irá classificar este programa, este código-fonte que você escreveu, como uma estratégia de alarme, é a utilização da função alert. No mais, o resto do programa é exatamente igual a qualquer programa NTSL que nós já implementamos até agora. Então me acompanhe na tela que eu vou demonstrar como implementar uma estratégia de alarme para que não reste dúvidas sobre este assunto. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu estou aqui então com o meu layout que eu montei nos últimos módulos, onde eu tenho aqui diversas possibilidades que a gente vem explorando. Eu tenho aqui uma estratégia de coloração aplicada numa grade de cotações, onde eu tenho a cor aqui verde, marcando que esse ativo estaria numa situação propícia para um determinado setup. Eu tenho aqui também um screening de VWAP compra, que trabalhamos neste módulo, aplicado num tempo gráfico de 60 minutos. E o mesmo screening para venda, onde filtra aqui um ativo que seria uma opção para venda numa operação de day trade. Então nós já temos algumas ferramentas para poder trabalharmos de maneira automatizada. Eu vou reduzir aqui essa janela, e aqui eu tenho dois gráficos, tem 60 minutos e 15. Eu vinculei aqui no grupo 2, clicando aqui, colocando no grupo 2, aqui também no grupo 2 e aqui no grupo 2. Então se eu clicar aqui duas vezes um determinado ativo, vai selecionar o ativo nesta e nesta janela, e eu vou ter uma visão nos 60 minutos, como é que está o ativo, e também em 15 minutos. E eu posso decidir se eu crio ou não a operação aqui de day trade. Então talvez este ativo aqui seja um ativo que ainda tem que tomar um cuidado para poder realizar uma entrada. Por mais que tenha dado sinal aqui, nós tivemos uma abertura na data de hoje, fez um topo, tivemos um candle de rejeição aqui, caiu bastante, agora está dando aqui uma condição de compra. Mas talvez seja mais interessante tentar operar aqui no rompimento. Uma outra opção seria justamente a gente criar alarme. Então eu posso criar um alarme que cria uma notificação quando o ativo romper a máxima e a mínima do dia, ou a máxima e a mínima da primeira hora de negociação. Então isso é possível. Nós vamos demonstrar aqui como fazer um alarme. Eu vou pegar um exercício que nós já fizemos, que era a confluência diária de movimento de preço com acúmulo de agressão, para a gente poder praticar a elaboração do alarme dentro dessa estratégia. Então eu vou maximizar a janela que eu havia minimizado, e aqui nós vamos em minhas estratégias. Eu vou filtrar aqui por confluência. Então eu tenho aqui o código da confluência, deixa eu abrir aqui no editor. Então aqui eu tenho o código. E o ideal quando a gente estiver trabalhando com código é esquecer que o mercado está aberto. Senão a gente não consegue concentrar nenhum nem outro. Então eu vou pegar aqui essa janela e vou tampar aqui. Bom, então nós estamos aqui com o código, onde eu tenho aqui uma regra de coloração, eu ploto um texto, e aqui eu também fiz roteamento de ordens para verificar a efetividade deste setup. Como nós já trabalhamos aqui em cima, eu vou pegar a versão original, que, se não me engano é o exercício 40, e vamos trabalhar em cima desta versão que é bem simples. Então eu vou salvar como aqui, e vou colocar aqui alarme, confluência, movimento com agressão. Vou salvar. Então o que eu quero? Dada a condição de preço de fechamento maior do que a abertura do dia atual, a agressão se estiver maior que 0, e eu vou colocar aqui de novo, end f saldo agressão dia no instante anterior menor que 0, então
a agressão passou a ser positiva, preço de fechamento maior que a média. Ao invés de pintar a barra de verde, eu vou manter aqui, pintando de verde, mas eu também quero fazer um alarme. Então eu vou colocar o comando alert. Esse comando alert, a única coisa que ele faz é disparar uma notificação de alarme e o parâmetro que eu tenho que fornecer é a cor do alarme. Então, como eu quero comprar, eu vou colocar aqui CL Green. Vou colocar aqui End. E na segunda condição aqui seria a agressão virando para a vendedora. Então eu vou colocar End. Vou colocar aqui também a condição que eu acrescentei lá em cima. A agressão do dia, no instante anterior, tem que ser maior do que 0. Então cruzou para baixo de 0, virou vendedora, força. Eu vou dar um beguinho aqui, vai pintar de vermelho a barra e também vai gerar um alerta vermelho. Vou salvar e vamos executar isso daqui no ambiente de backtest. Vamos colocar aqui para um ativo qualquer, por exemplo, Petro 4, no gráfico de 15 minutos, por exemplo. Então, no gráfico de 15 minutos, foi gerado um alerta aqui, na data de 28 de julho. Na data de hoje, não foi gerado nenhum alerta. Na data de 1º de agosto, foi gerado um alerta aqui de venda. Então, neste momento aqui, se eu colocasse uma ordem de venda na confirmação desta barra, aqui embaixo, eu teria pego aqui um drawdown de 0,4%. E se eu segurasse a operação, se eu trabalhasse com um trading stop, possivelmente viria aqui embaixo, talvez estoparia aqui em cima. Então teria um lucro aí na faixa de 2%. Estamos falando de uma relação então de 5:1 nesta única operação. Aqui nós tivemos um alerta também, se eu tivesse comprado no fechamento, aqui embaixo, após a confirmação, e segurado por este momento, vamos supor que neste momento aqui, eu acabei encerrando o trade aqui neste ponto. Teria dado 1,27 para um drawdown aqui de 0,25. Então qual que é a ideia do alarme? Eu não quero ficar monitorando diversos ativos, eu quero que fique um código operando em segundo plano e quando ocorrer esta situação, por exemplo, no caso da Petro 4, eu seja avisado em tela de que isso aconteceu. Então nós já fizemos aqui o alarme, é simplesmente isso, apenas incluir nas condições aqui, onde eu faço a coloração, por exemplo, um alerta. Coloquei a função alerta e falei a cor. Eu até acho que esta função deveria ter também um outro parâmetro, que é um texto, porque vocês verão depois, quando a gente automatizar, que aparece a caixinha, mas poderia aparecer um texto associado àquela caixinha. Infelizmente, não aparece. Mas, para efeito de desenvolvimento aqui, de uma estratégia de alarme, nós já finalizamos. Então percebam que é um programa de TSL, como qualquer outro, nem tão complexo, nem mais simples do que qualquer programa de TSL que a gente escreve. E a diferença é que tem esse comando alerta. Se a gente vier aqui na central de estratégias, vamos minimizar aqui e procurar aqui pelo alarme que nós criamos, vocês verão que ele está aqui categorizado dentro da plataforma da Nelogica como uma regra de coloração e um alarme. Então eu não preciso tirar a coloração para utilizar como alarme. Você pode deixar lá a coloração e vai continuar funcionando como alarme. Aqui eu só desenvolvi o alarme por enquanto, agora eu preciso aplicar, configurar o alarme dentro do gestor de alarme. Mas antes de fazer isso, que é um assunto do próximo vídeo, eu vou demonstrar aqui para vocês o que a gente consegue fazer com os alarmes dentro dos gráficos, para vocês verem a restrição da estratégia de alarme feita em código para alarmes que são configurados dentro da plataforma. Vou minimizar aqui e pegue este gráfico, por exemplo, vou maximizar ele. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho a opção aqui adicionar alarme. Ao adicionar um alarme, eu tenho aqui tipo de alarme, onde eu tenho algumas opções, tá vendo? Uma das opções é essa de rompimento, o qual tem uma nuvenzinha. O que significa? Se você colocar um alarme de rompimento neste gráfico, você será avisado tanto nesta plataforma, quanto, se você fechar a plataforma, você será avisado no seu mobile. Então, o rompimento ele fica armazenado no servidor lá da Nelogica, e se você tiver um celular logado na plataforma, ele vai ativar, independente se foi criado esse alarme numa ferramenta desktop em algum computador seu. Então aqui eu posso colocar um rompimento, escolher o ativo, então aqui já vem com o ativo que está selecionado no gráfico. Eu vou criar aqui romper ao variar tantos por cento do preço-alvo, e aqui eu coloco o preço-alvo, e aqui eu coloco a mensagem de alarme. Então eu também posso configurar o som que vai tocar quando gerar o alarme. Então você pode escolher qualquer arquivo
WAV, como também pode copiar arquivos WAV e trazer para cá. Tem a opção narrar alarme, que vai fazer a leitura desta mensagem aqui. E como que você faz para copiar novos sons e trazer para cá e configurar os seus próprios sons? Você tem que descobrir onde está essa pasta aqui dos arquivos WAV. Vou demonstrar aqui para vocês onde que ela fica. Você vem aqui no seu computador, coloca aqui percentual appdata e coloca o percentual de novo, aperta Enter. Nós vamos procurar aqui por Nelogica, em seguida Profit, em seguida nós temos aqui sons. Então os arquivos WAV estão todos aqui. Você pode copiar aqui para dentro um arquivo WAV e depois selecionar aqui na janela dos alarmes. Então eu demonstrei aqui um alarme de rompimento, temos inversão, tem diversas configurações aqui na interface gráfica, mas todas elas muito simples, né? São bem específicos. Então se você quiser fazer um alarme um pouco mais complicado, envolve uma lógica mais complexa ou outros ativos, você vai fazer isso por estratégia de alarme, por código NTSL, como nós vimos. Aqui neste gráfico eu não tenho como incluir o meu alarme que foi feito em código NTSL. Se eu clicar com o botão direito, inserir indicador, procurar aqui alarme, não vou achar o código NTSL que eu fiz. Se eu vier na opção aqui inserir regra de coloração, como ele tem a coloração, ele vai aparecer aqui, ó, alarme confluência de movimento de agressão. Eu posso inserir ele, colocar adicionar, inserir. Deixa eu tirar aqui o NTB VWAP. Então aqui eu tenho uma regra de coloração, onde eu também teria o alarme do mesmo código NTSL, mas aqui não vai gerar alarme. Você não vai ver aqui na tela nenhuma sinalização pelo fato de haver o comando alert dentro desse código NTSL. Vou fazer aqui manualmente, pelo próprio gráfico, um alarme de rompimento para que você entenda qual que é a janelinha de notificação que vai ser exibida quando nós configurarmos o nosso código NTSL para rodar em segundo plano. Deixa eu abrir aqui no mini índice, mais fácil de demonstrar. Vamos colocar aqui 121.285, vamos clicar aqui, inserir alarme em 121.292. Então inserir. Em 290, ver se dá 295. Vou colocar no tempo gráfico de 30 segundos, só para vocês também verem a questão de quando a condição é satisfeita, né? Coloquei em 292. Então, bateu lá 295 em algum momento e não mostrou nenhuma janelinha de alarme aqui. Vou colocar um outro alarme aqui também em 260. Sete segundos para acabar este candle de 30 segundos. E aí rompeu e apareceu aqui o alarme, né, de rompimento do preço 121.260. Bom, então é isso. A gente fez aqui a programação de um código que vai gerar um alarme e na próxima aula eu vou demonstrar para vocês como configurar este alarme dentro do gestor de alarmes. Enquanto isso, eu vou pedir para você, em exercício, implementar um alarme. Você pode pegar um exercício que já foi feito, um exercício prático, e adaptá-lo colocando lá o comando de alert, ou você pode criar uma lógica aí que você desejar para poder criar este alarme. Poderia ser um rompimento aqui de range, ou rompimento do range de negociação do dia anterior. Então fique à vontade para criar uma estratégia de alarme que nós vamos configurar na próxima aula. Nos vemos na próxima aula e até!